Boa noite aos nossos amigos, nossas amigas que tão bondosamente têm nos prestigiado. Então, finalmente estamos aqui para pagar a nossa dívida, cumprir a nossa promessa, porque nós estamos, de certa forma, descobrindo algumas ferramentas, então temos que aperfeiçoar para bem atender você e levar materiais que sejam úteis e que sejam de qualidade. Que a boa vontade existe. Nós precisamos dominar algumas coisas, então estamos aqui. Bom, hoje, então, nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa especial que está nos auxiliando aqui em nossos canais do Ouvir a Voz de Deus, que em seguidinha você vai conhecer, em seguidinha já vai estar conosco aqui, falando sobre o tema educação. Estaremos falando com a psicopedagoga. E enquanto ela vai entrar conosco aqui, já vamos mandar o convite para ela participar com a gente. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a você que tem curtido as nossas publicações, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, todas as redes sociais que a gente tem colocado os materiais. Então é muito importante para nós, porque nós queremos fazer um trabalho que sirva para edificar a causa de Deus, né? Para que as pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus. E também é aquilo, nós somos um todo. Nós somos parte física, mental e espiritual. Vamos procurar colocar materiais aqui que sirvam para atender todas as áreas, né? Então hoje tem tudo a ver com a nossa parte intelectual, né? E principalmente dos nossos filhos. Então vamos mandar aqui o convite para a nossa psicopedagoga, que você vai ter a oportunidade de conhecê-la um pouco mais, certo? Saber quem é que vai estar falando conosco. Então, por gentileza, vai o convite para ela, para que em seguida ela então possa nos... Então já mandamos o convite, em seguidinha estará conosco. E olha aí... Olá, boa noite. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Essa aí é a nossa entrevistada de hoje, já ao vivo conosco. Né? Isso mesmo. Rapidinho, muito bom. Carne e osso. Muito bom. Eu não vou falar do seu nome ainda, certo? Você vai falar, né? Você já me conhece há algum tempo e sabe que a gente faz parte lá do Espaço Novo Tempo, aqui na Igreja Central de Canoas. E lá nós temos uma regrinha muito interessante que eu gosto muito de aplicar. Tá? Que é o quê? A pessoa, quando vai nos visitar lá, no Espaço Novo Tempo, para que ela possa sentir-se em casa, sentir-se parte da família, que é uma verdadeira família ali, né? A gente está ali não somente para estudar a Palavra de Deus, mas é uma integração muito gostosa. A gente pede que a pessoa se apresente. Então, a nossa convidada hoje vai ter a oportunidade de se apresentar. Quem é que vai falar conosco hoje? Neste momento, então. Meu nome é Rosane Nunes Saldívia, né? Eu sou uma professora, psicopedagoga, palestrante, hoje falo estudante de mestrado na educação. Então, eu tenho bastante a expectativa de poder contribuir bastante aí dessa parte da educação, né? Em qualquer âmbito, sem que a gente está sempre estudando, né? Isso a gente tem que ter humildade de entender que a gente está sempre estudando, a gente nunca sabe tudo nessa vida, né? Afiando as ferramentas. Isso, com certeza. E aí, então agora a gente teve esse convite aí de participar do canal Ouvir a Voz de Deus, né? Que nós temos no YouTube, Facebook e agora no Instagram. Com certeza. Então a Rosane, para que vocês estão conhecendo agora, ao vivo e a cores, né? É a nossa mais nova aquisição, né, dos canais aqui Ouvir a Voz de Deus, né? Que vai colaborar conosco, certo? Já nos conhecemos há alguns anos, não importa quantos, né, Rosane? Tá? A igreja aqui, distância. Se falar, entrega a idade. Se falar, entrega a idade. Com certeza. Não precisa. Não tem... A idade está aqui, né? Está aqui, ó. Tá, temos que manter o nosso bom humor, né? Andar para frente, enfim, né? Então, na igreja aqui da Estância Velha, em Canoas, né, Rio Grande do Sul. E, enfim, é um prazer, então, tê-la conosco, não somente como parte da equipe, e agora como nossa entrevistada, nossa palestrante, né, trazendo um tema muito importante, que é a educação, né, para que a gente possa bem conduzir os nossos pequenos. Bom, Rosane, já conhecemos então a Rosane, que é psicopedagoga,
E aí eu tenho algumas colocações para fazer antes de você ter a oportunidade de desenvolver o teu tema, o teu assunto. Tá? Primeiro, psicopedagogia. Tá? Eu, por exemplo, fazia alguma confusão. Psicopedagogia com psicologia. Vamos começar por aqui. Qual a diferença entre ambas? Na realidade, a psico, ela se mantém nas duas profissões, né? Porque ela consegue entender a mente. No caso, a psicopedagoga, ela procura entender o que está acontecendo na mente do aluno, que não consegue atingir ali o sucesso na aprendizagem. Já a psicóloga já é para a vida, né? Entender alguns aspectos, trabalhar algumas coisas emocionais para a vida. A psicopedagoga fica mais na área de aprendizagem. Ok, então está voltada mais justamente para o ensino. Tá bom, e praticamente você respondeu minha próxima pergunta, tá? Que era justamente qual é o público-alvo da psicopedagoga, ou seja, da psicopedagogia. É que assim, a psicopedagogia, quando a gente fala hoje em dia, tá precisando muito na área mesmo, porque até em função da pandemia, precisando muito, né? Muitos alunos não conseguiram terminar esse processo de alfabetização, né? Então a gente pensa em alunos, crianças pequenas que estão se alfabetizando, mas a psicopedagoga pode trabalhar também com adolescentes, com crianças antes da escola, e também com adultos e também até com idosos. Aqueles idosos que pararam de estudar, que querem avançar, que tem até no âmbito da cognição, né? Continuar utilizando a mente em jogos para não ter futuros problemas aí. Olha que interessante, então não é só criança, né? Qualquer Não, idade. não. Toda idade, qualquer idade. É que, claro, cada psicopedagoga, ela vai escolher o seu nicho, né? Aquela Sim. idade, alvo que ela quer trabalhar. E, logicamente, a necessidade também de uma criança vai ser diferente de um adulto ou de uma pessoa idosa, né? Com certeza. Às vezes a pessoa chega para a psicopedagoga e precisa de um atendimento mais na área da alfabetização. A criança não tem problema, não tem síndrome, não tem transtorno. Ela precisa só se alfabetizar. Aí seria mais a nível da parte de pedagogia, da parte de formação, a parte de letramento. E já outros não, aí vem com um problema tipo autista. O autista, cada criança é uma, depende da idade, e quanto mais cedo fizer a intervenção, melhor. E tem as crianças com a TDAH, né, que é a parte de hiperatividade, concentração, e tem várias síndromes e transtornos. A gente pode, num outro momento, falar só sobre isso. Certinho. Rosane, uma perguntinha técnica aqui, já que o nosso público aqui precisa estar sendo bem prestigiado, bem atendido. Você me ouve tranquilamente aí? Sim, certinho. Ok, perfeito, perfeito. Ok. Muito bom. Bom, nós estamos vivendo uma época bem atípica, né? Uma realidade completamente nova em função da pandemia, né? Que hoje parece pandemia, desculpa para muitas e muitas coisas, né? Mas na realidade ela nos trouxe uma nova realidade, uma nova situação, alguns problemas, alguns desafios. E qual a importância, então, né? Até que circunstâncias, né? Que é tão importante, é tão necessária a psicopedagogia nesta nova realidade. Tá? Que hoje, principalmente pegando a questão dos alunos, né, das crianças, né, em função da pandemia, tem lá suas aulas online, não mais presenciais, enfim. Então, a importância, a necessidade da psicopedagogia neste momento, nesta realidade. Assim, eu até me esqueci de falar também que a psicopedagogia tem ramificações, né? A psicopedagoga pode atuar em escolas, ela pode atuar também em clínicas. Normalmente em clínicas, ela é quando tem esse caso, sim, de transtorno, síndrome, e daí tem uma equipe multidisciplinar que também trabalha junto, que são fonoaudiólogas, psicólogas, né? Então, trabalham juntos, né? Para atender aquela criança, jovem ou adulto. Sendo escolar, assim, ó, a psicopedagogia é uma coisa nova, tá? É uma coisa bem recente, tá? Está sendo normatizada, ela não existe um sindicato, né? Ela tem uma associação por regiões, por estados, e ainda está sendo regulamentada, né? Então, cada região atende de uma maneira, né? E nas escolas, não é toda escola que oferece esse serviço também.
né? Ok. Porque a escola pública normalmente pede que os pais que procurem, né? Quando vê alguma coisa diferente, o Certo. professor informa. No privado, eu sei que a rede adventista ela só contrata em momentos, certos momentos. Não é uma contratação direta, assim, que sempre está presente na escola, né? E já em Perfeito. clínica, normalmente é quando precisa para realmente daí encaminhado da escola para tratar algum problema. Ok. Bom, se a psicopedagoga Rosane tiver contato com uma criança, com um aluno, ela vai ter condições de averiguar se essa criança precisa de um acompanhamento, certo? Só que a Isso, Rosane é profissional no assunto, a psicopedagoga, né? No isso. entanto, os pais não são. Eu creio Uhum. que a parte mais interessada que a criança se desenvolva realmente são seus pais. Então, quais seriam as indicações para que os pais cheguem à conclusão de que realmente o seu filho, a sua filha, ou quem sabe a criança pela qual a pessoa é responsável, identifique a necessidade de um acompanhamento da psicopedagogia? Daí que tem, então, nesse momento de pandemia, daí é que entra a falta do professor, né? Porque quem é que vai lidar com essa criança? Vai ver que tem alguma coisa diferente, vai ser ou em casa a pessoa que fica com a criança, né? A babá, um irmão, uma avó, né? Ou na escola, o professor às vezes percebe que a criança não enxerga direito, daí avisa os pais, leva no oftalmo, ou tem alguma coisa anormal na parte emocional, avisa os pais levam numa psicóloga, né? Ou não está conseguindo avançar na aprendizagem. Então, assim, o professor, ele pode ser a ponta do iceberg, né? Ele vai detectar alguma coisa diferente e perceber, e aí é onde fala para os pais, né? Uhum. Então, os Mas, pais são encaminhados daí a procurar um profissional, dependendo mas de qual a necessidade. ok, eu vou bater na mesma tecla aqui no seguinte sentido: pandemia, não há aula presencial, é online, limita a ação dos professores, logicamente, para identificar essa necessidade, mas aí os pais em casa, sem o auxílio do professor, a maneira que os pais podem detectar essa necessidade. Né? Se tem condições de averiguar, né, como pode identificar esses sinais que haja essa necessidade de um acompanhamento da psicopedagogia. Tá, eu vou te dar um exemplo do que eu tô vivendo agora, tá? Tô atendendo um menino, né? Tem 8 anos, e então ele ficou segundo ano passado, começou a pandemia. Até agosto ele não era acompanhado nem por professor, nem pelos pais. E daí, quando foi a avó que percebeu que ele estava meio atrasado, já, tipo, 8 anos, segunda série, já devia estar lendo, né? E a avó percebeu. Daí a avó começou a dar um reforço em casa. A avó começou a dar um reforço em casa. E este ano a avó, então, viu que realmente ele não ia começar a ler e desconfiou de algum. Aí ela me contatou e eu estou atendendo ele. Eu fiz avaliações com ele. Ele não tem uma dificuldade a nível de síndrome de transtorno, né? O que ele tem? Ele tem um atraso em função da pandemia. O que falta para ele? É esse contato, professor, as crianças aprendem umas com as outras, a interação entre as pessoas, isso está faltando muito, né? E aí foi a avó que percebeu, os pais não perceberam, porque os pais tinham deixado. A criança, ela não sabe se organizar ainda, sozinha. A criança não sabe, às vezes, a selecionar ali no Facebook ou no e-mail, né? Hoje, na rede pública, no município, eu tinha um menino que eu dou aula de reforço para ele, e tem que entrar ali, conectar, né, no Classroom, que é o nome que eles dão para o ambiente deles, chega por e-mail e o professor diz, 3 horas nós vamos estar em aula remota. A criança às vezes está sozinho. No caso do meu aluno do reforço, a mãe trabalha. Ele está sozinho em casa. Esse já é outro menino, tá? Ele vai fazer 11 anos, está no terceiro, no quarto ano. Então, assim, se os pais não perceberem, ninguém mais percebe. É por isso que a gente tem que ter os pais como parceiro, né? Hoje em dia, se Com os certeza. professores percebiam em sala de aula. Agora não tem, os professores não têm como ver. Tem crianças que têm aula que eles não ligam nem o vídeo. Então o professor não vê o rosto da criança, né? Como é que vai saber se a criança está fazendo, né? Então tá bem complicado. Principalmente esses que estão aprendendo a ler, né? Eles estão aprendendo a ler, cresceu muito os casos procurando reforço, procurando, né?
ajuda, auxílios profissionais, tanto o reforço escolar como o atendimento psicopedagógico. Tu não consegue saber. Precisa de um profissional, se é um atraso normal, se é em função da pandemia, ou se a criança tem algum problema mesmo. Ok. Sabe, esse tema é interessantíssimo, né? Por quê? Porque nós encontramos diversos tipos de pais, certo? Tem aqueles pais que estarão atentos, tem um certo esclarecimento mais referente ao assunto, e tem outros que não têm tanto preparo assim, e que às vezes até julgam a dificuldade da criança, até dizendo que falta inteligência, utilizando uma palavra que eu abomino justamente, chamar a criança até mesmo de burra, que é um crime fazer isso com a criança, né? Não Então faça. é importante, né, que haja essa identificação e busque a ajuda profissional necessária, né? Porque afinal as crianças dizem que é o futuro, mas na verdade é o nosso presente hoje também. Se nós não cuidarmos do presente, o nosso futuro vai ser incerto. Sim, Ok, olha bem, Rosane. alguém perguntou ali como é que ficam as crianças que não têm acesso à internet. Isso acontece muito no interior e a mídia está muito falando sobre isso porque a criança que é pobre, ela não tem acesso, a maioria hoje tem acesso, mas a criança que é pobre, ela não tem acesso e às vezes o que acontece? São 3 irmãos, vamos supor, e os 3 têm a aula no mesmo momento. A mãe sai para trabalhar e deixa o celular em casa, como é que como é que ele vai acessar 3 aulas ao mesmo tempo? Um celular com 3 turmas diferentes, entendeu? É Sim. complicado, né? Assim, ó, a gente, assim, ó, é bem complicado porque essa criança vai ficando para trás, infelizmente. Né? A sociedade hoje tá assim, né? E hoje precisa dessa ajuda, desse apoio dos pais e, infelizmente, estamos refém da internet, né? Ok, aliás, fica aqui o meu agradecimento pela sua atenção aí, já de verificar os comentários e as perguntas que estão tendo aí, né? A gente fica Uhum. feliz com isso, né? Então, quem está nos assistindo aí, se tiver também algum questionamento, manda para nós, aí, na medida do possível, vamos atender, vamos responder. Bom, Rosane, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação aqui, e não está chegando ao final, mas agora eu vou dar liberdade, né? Veja só a petulância minha, vou lhe dar a liberdade de desenvolver o assunto que você preparou para nós hoje. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, porque Ok? para O que não tempo é seja seu. extenso, né, não seja cansativo, né, para que não seja cansativo para todo mundo que está assistindo, mas eu creio que quem está assistindo é porque acha o assunto relevante e interessante, né. Com certeza. Somos muito agradecidos aí também. Já que nós estamos no canal Ouvir a Voz de Deus, então a gente tem algum fundamento cristão também para apresentar a educação a partir da visão cristã, né? Então, a gente já tem alguns livros que a gente usa que a gente fala que é espírito de profecia, né? Que não é maior do que Deus, não é maior que Jesus, mas nos dá luz, né? Deus nos deixou essa luz através da escritora Ellen White. Então, tem alguns livros dela que eu vou estar lendo alguns trechos, tá? E depois a gente coloca também ali, né? Escrito os títulos, como a gente bota os títulos ali, onde encontrar esses livros. Tem muitos conselhos bons, porque parece, ó, a autora escreveu em 1850, 1870, e está muito atual. Então, isso mostra que foi realmente a luz foi Deus que inspirou a autora para escrever para nós. Perfeito. Mas assim, ó, Material a de educação. qualidade, então, nos deixa depois a fonte ali. Quem quiser já buscar, terá essa oportunidade, com certeza. Todo o material de qualidade é muito bem-vindo e agradecemos a isso. Sim. Como você Então, a assim, palavra, ó, então. a educação já foi pensada lá no início do mundo. Tá? A educação foi pensada lá já no Jardim do Éden, né? Onde as pessoas foram colocadas lá e já foi colocado o mandamento de obediência, né? De Deus ao homem. E aí nesse livro Educação, a primeira, vou mostrar para vocês aqui, ó, Educação. Tá? Ele pode ter outras capas, um modelo de ensino integral, né? Já fala sobre a primeira escola foi no Éden, lá no Jardim do Éden. E diz assim, ó. O melhor professor, inclusive, né? Sim, a primeira sala de aula foi lá. Diz assim, ó. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim. Isso está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, 8 e 9. Ali, por entre as belas cenas da natureza, não afetada pelo pecado, nossos primeiros pais deveriam receber sua educação. Então, ali, os primeiros seres humanos começaram a ser educados pelo próprio Deus. Então, já começou desde lá essa questão da educação, né? Como é importante. Ó, a Cristiane está participando, ele está colocando ali, ó, o Centro Ellen White, ó, um site onde tem todos os livros de Ellen White. Olha, o pessoal tá ligadinho. Está colaborando. Muito obrigado, então, aí, Cristiane. E no livro também Lar Adventista, tá? Esse livro Lar Adventista também tem outras capas. Tem todas as instruções para todo tipo de coisa. Sobre casamento, sobre saúde, sobre lar, sobre a responsabilidade do pai e da mãe. Tem muitos assuntos. Eu só selecionei, então, um dos compromissos do pai, a importância do pai estar atento no caso da educação, que diz assim: o pai perde, em média, muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si os filhos. Ao retornar ao lar, vindo do trabalho, ele deve achar uma agradável variação gastar algum tempo com os filhos. Como faz falta, né, o tempo, né, desprendido com os filhos, né? Hoje a vida é tão corrida, as pessoas estão correndo tanto que não conseguem dar devida atenção, né? Eu tinha para mais de 20 anos atrás, trabalhei numa escolinha. E nessa escolinha eu trabalhava no berçário, e eu não tinha curso nenhum em educação ainda. Rebelde, mas aí tinham pais não davam atenção para ele. Os pais trabalhavam dia e noite. Tinha noites que ele nem ia para casa. E aí eles pagavam a tia, porque eles pagavam a tia para ele dormir na casa da tia, da creche. Então ele passava às vezes 2, 3 dias longe dos pais. E daí tu entendia toda a rebeldia dele, né? Ele corria, ele não tomava banho, ele não queria fazer as coisas, ele era rebelde para o jeito dele reclamar, né? Ou seja, a educação não pode ser terceirizado, não, né? A necessidade da figura do pai e da figura da mãe, né? O pai pode correr atrás do sustento, claro, com certeza ele precisa, né? Hoje em dia tá muito difícil, né? Até com a questão da pandemia. Mas tem que dedicar, tem que priorizar um tempo com o filho. Ainda fala mais sobre a mãe. No mesmo livro, Lar Adventista, na página 250, fala sobre a mãe. A esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência, unida à do pai, é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Olha só. Olha como é contundente, né? Como o poder da educação através da mãe, né? Como depois de Deus é o maior poder na Terra, né? Em relação à educação de um filho, né? As mães são uma inspiração, né? Uhum. Nós somos o modelo, né? O que nós fizemos, eles nos copiam. Então é o seguinte, nós poderíamos dizer então o seguinte, ó, o maior presente que o pai e a mãe pode dar não é aquele presente caríssimo, aquele brinquedo top, mas é o quê? A sua presença, a sua atenção, o seu amor, o seu cuidado. Podemos afirmar isso? Sim, com certeza. Você não precisa viver comprando tudo que ele pede. Os psicólogos mesmo falam isso, né? Se tu der tudo, tu nunca dizer não, a criança vai se criar achando que tudo é muito fácil. E também, esse é o melhor presente que pode dar. Não precisa ter dinheiro, precisa ter tempo de qualidade com o teu filho. Verdade. Mas fala mais, o que acontece na educação? O que vai se formando? Vai se formando caráter. Começa com o pai e a mãe em casa, né? O pai e a mãe que ensinam a andar, o pai e a mãe que dão amor e carinho, que ensinam o que é certo e o que é errado, que sim e não, que pode, que não pode fazer, né? E depois entra pro colégio, né? Os professores são os heróis, aí saem os pais de cena, que eram os maiores heróis dos filhos, e na escola, então, a professora é a heroína, né? O professor ou professora, né? Eles prestam muita atenção e seguem muito o exemplo do professor. O problema é que quando vem a adolescência, os amigos são os exemplos. E aí é onde entra o problema. Isso pode ser um assunto para um outro momento a gente também marcar. Isso, porque a educação, ela tá formando caráter, né? Até os 5 anos, mais ou menos até os 5, 7 anos, esse caráter é formado, né? Tem uns que falam 5, outros falam 7, mas até ali, até os 7. O caráter, o básico do caráter, ele é formado.
que tu pode fazer depois? Tu pode ir moldando, tu pode ir ajudando, tu pode ir indicando o caminho. Mas tu não pode mexer muito no que já foi ali, entendeu? Que ficou sólido Então, ali veja no só, conhecimento. se até 5 anos a responsabilidade maior para a formação do caráter não é do professor, mas sim do Pai e a mãe. responsável, pai e mãe. Aí eu costumo dizer sempre que as crianças são que nem uma folha, elas nascem, elas são que nem uma folha branca. Quem é que vai riscar, vai dar destino, vai moldar, vai ser os pais. Com É tu certeza. que vai moldar o teu filho, a tua filha, né? Aí então a gente tem que ter, aí que vem a parte do limite, né? Aí Com entra a parte do limite, que não deixa de ser o limite, pode ser algo saudável também, né? As crianças não entendem assim, adolescente não gosta de limite, mas é algo saudável. Quando não aparece o limite, quando eles não veem limite, eles pedem. É onde vem as rebeldias, porque assim, eu tô pedindo limite, tu não me dá, eu quero, eles pedem. Inconsciente, na forma deles agir, eles pedem limite, e os pais não percebem. É onde vem a Então, delinquência, né? então vamos ver aqui o seguinte, ó. Se o pai ou a mãe que faz tudo aquilo que a criança quer, em vez de ajudar o seu filho, em vez de demonstrar amor, tá, está se prejudicando, ou seja, de certa forma está sendo uma maldição para o seu filho, para a sua filha, né? Porque assim, ó, vai criar um adulto inseguro, um adulto sem chão, né? Sem, não, assim, ó, totalmente inseguro, sem autoestima, entendeu? Então, olha só. Então veja a responsabilidade, né? Um parênteses aqui, ó, agradecer aqui o nosso irmão Edson, né? Que Edson. está participando com a gente também, está gostando do tema. E olha, parabéns aí, Rosane. Está trazendo algo. A ideia é essa, né? A ideia é essa, se a gente puder ajudar, a gente conseguir ajudar as pessoas. Eu só tô botando boa noite também para quem tá chegando. Ok. Vamos continuando aqui, então. Então, a formação do caráter, né? Eu vou ler um texto aqui, desse livro aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade. Esse aqui é o volume 2. Existe o 1 também, tá? Se eu não me engano, tem até o 3, se eu não me engano, tá? Também fala sobre formação de caráter. Tem uma frase que diz assim, ó. Cada ato da vida, por menos importante que seja, tem sua influência na formação do caráter. Um bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é a mais nobre na qual se possam empenhar os homens. Então, não importa o quanto tu tem, importa o teu caráter. Para Deus é assim também. Deus não se importa com quanto tu tem de dinheiro. Ele se importa com a tua honestidade, com a tua sinceridade, né? Com a Ou tua fé. seja, tudo aquilo que a gente planta é o que vai ser colhido. Então, tudo que plantar no caráter da criança é que vai ser colhido no adulto. Poderíamos dizer isso? Sim. Sim, olha, você falaste antes sobre chamar a criança de burro, né? Isso aconteceu com um aluno meu e eu não falei na frente. Não falei na frente do aluno, não falei para a mãe, eu vi a mãe fazer. Aí depois eu peguei e falei, aí eu mandei um WhatsApp para ela assim, não fala que ele é burro. Porque assim, a criança toma aquilo como regra. Entendeu? E conta uma historinha, normalmente eu vi uma pessoa contar uma historinha de que eram dois filhos e um era dito, bah, tu é inteligente, tu é brilhante, tu vai ser assim, ó, tu vai ser um doutor, tu vai fazer a faculdade, tu vai ser um doutor. Pro outro filho, tu falava assim, ó, ah, tu é burro, tu não consegue nada, tu não chega em lugar nenhum, tu não vai sair de um trabalho assim, ó, te fazendo serviço para os outros, assim, tu não vai ter isso, tu não vai nem conseguir avançar nos estudos. E realmente, quando aqueles filhos cresceram, o que aconteceu? Aquele filho que era elogiado, que era postado nele, que era incentivado a fazer coisas boas, aquele filho prosperou. Só que o outro filho, que era só colocado para baixo, era só falado coisas ruins, ele realmente não prosperou, porque aquilo entrou na mente dele. Ah, eu sou burro e eu não quero mais, e não adianta também, se eu sou burro, eu não vou estudar. E para que estudar também, né? Se eu já sei que o meu destino vai ser aquele ruim, já sei o destino que eu não vou ter oportunidade na vida. Quer dizer, a mãe e o pai já decretaram. Já foi decretado, entendeu? Não é uma coisa que não tira Tremendo completamente. exemplo justamente da influência que tem o pai e a mãe, que tem que ter a consciência, né, da sua responsabilidade
do peso das suas palavras, do peso das suas atitudes, né? Inclusive nós temos aqui, ó, a Ivone Abreu participando conosco aqui, tocando justamente nesse ponto, né? É isso que eu ia comentar agora. Prepararmos os nossos filhos, né? Melhores filhos para um mundo Sim. ser melhor também, né? E na realidade o que está em jogo, né, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro de uma criança, né? Hoje então realmente nós temos muitos adultos com problemas psicológicos, enfim, e aí vai ver a fonte está onde? Formação do caráter, na educação que receberam. É de nós pararmos e pensarmos e analisarmos seriamente. Rosane, continua. Eu me perdoe eu interrompê-la, mas acho necessário. Estamos juntos aí. Então, assim, é um último livro que eu... Não, é um penúltimo, tá? Esse livro aqui, Orientação da Criança, também Muito tem bom. muitos conselhos, né? E tem um muito especial na página 331, que o que hoje em dia falta nos lares. Eu vou ler, então. A grande esperança é a religião no lar. Os pais estão dormindo. Seus filhos caminham para a destruição diante de seus olhos, e o Senhor deseja que seus mensageiros apresentem diante do povo, por preceito e exemplo, a necessidade da religião no lar. Insistam sobre este assunto com suas congregações. Vocês devem incutir na consciência a convicção desses solenes deveres há tanto tempo negligenciados. Isso desfará o espírito de farisaísmo e resistência à verdade, como coisa alguma pode fazer. A religião no lar é a nossa grande esperança e ilumina a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. Então, a nossa esperança está onde hoje? A nossa esperança está na religião no lar, né? É onde a gente tira tempo para dedicar, onde se tira tempo, primeiro se tira tempo, né? E depois a gente pode se dedicar aos filhos, pode conversar, pode aconselhar. Então, deixa eu ver se eu entendi bem, né? A religião em casa, no lar, não tem a ver somente com a questão espiritual, mas tem a ver com a questão intelectual também. É isso? Também, isso. Okay. Rosane, olha aí, nós temos o prazer de ter conosco aqui também uma colega sua. Sim, a Emanuele é show também. Emanuele. Agradecemos a ela aí também pela estar nos prestigiando. Um abraço aí. Então, para fechar o assunto, para fechar o texto, né? Então, nada melhor do que a própria Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. Que fala assim, ó, ensina a criança em Provérbios 22:6, quem quiser ler mais depois. Provérbios e Salmos é um livro que tem muitos conselhos muito interessantes e conselhos que tu pode colocar na prática, né? E o Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, tu nunca vai sair perdendo se tu ensinar uma criança no caminho de Deus, porque sempre ela vai se lembrar. Por mais que ela esteja por caminhos escuros, caminhos errados, ela nunca vai se esquecer do que ela aprendeu lá na infância dela. Em algum momento ela vai... É garantia de colher um bom fruto. Eu conheço uma história, isso aconteceu na minha família, na família assim, ó. A minha tia, ela era casada com um senhor que a mãe dele era adventista. E aí meu pai uma vez era solteiro e comprou uma televisão dela. E daí ele queria pagar ela na sexta de noite ou no sábado e ela não aceitava. Ela ia dando esse exemplo assim de cristã, né? Não só no sábado, mas de cristã, né? Okay. Esse filho, ele acabou saindo da igreja, ele foi do candomblé, ele bebeu muito, fumou muito, né? Quando ele chegou, depois que ela morreu, tá? Ele já estava um adulto, já estava, não sei que idade, mas ele já era bem mais velho, ele tem uns 60 anos, quando a mãe dele morreu. E a mãe deixou sempre o exemplo para ele. O que aconteceu? Eu não sei se foi a morte da mãe que deixou isso aí, né, nele, que ele pegou e veio e voltou a frequentar a igreja adventista. Ali ele foi tão dedicado que ele foi até um ancião da igreja. Ele tinha grupos, ele era diretor de grupos nos bairros, ali na Alvorada. E depois, claro, aí veio as consequências, né, de tanto tempo bebendo, de tanto tempo, né, usando coisas que não prestam. É claro que veio a doença, veio, né, a saúde dele se deteriorou e ele já é falecido hoje.
Mas ainda ele conseguiu, ainda a mãe dele não conseguiu ver, mas ele ainda conseguiu voltar para os caminhos de Deus. Isso Ou aí seja, é o que a mãe ensinou. aquela sementinha lá no início, né, acabou dando fruto lá ao final, mesmo que ele tenha tomado caminhos errados, mas aquela sementinha ficou lá plantada e acabou germinando e gerando frutos. Realmente é um exemplo, né? E tem Isso. tudo a ver com o verso que você leu também de Provérbios, né? Daí, assim, eu vou te dizer assim, a Emanuele aqui, a gente está ligado mais pelo lado profissional, né? Mas tem tudo a ver também com a espiritual, né? Porque as crianças precisam muito, assim, de apoio. Eu estava conversando hoje ainda com a Cristiane, que está aí, tá nos assistindo também, e dizendo Ok. como as crianças precisam, essas crianças autistas, essas crianças que têm síndromes, têm transtornos, elas não são aceitas em escolas, em instituições assim, elas não são aceitas nos lugares porque não tem pessoas preparadas para isso. Talvez foi isso que me chamou a atenção quando eu fui fazer a pós-graduação em psicopedagogia e educação especial. Essas crianças precisam ter alguém que Ok. atenda, que defenda e que ajude, né? Elas precisam muito, porque aí fora as escolas não aceitam, apesar de que a lei manda, né, aceitar as crianças que têm problemas, que são, a gente não chama deficiente, são crianças, alunos especiais, a gente chama, né? Então, precisam, é. Então, como as escolas não têm atendimento especializado, elas não sabem como lidar, elas não aceitam. E essas crianças ficam à margem, ficam sem o ensino, sem atenção, né? Parabéns pela atitude, pela decisão, né? Realmente é uma necessidade mesmo, né? E eu quero parabenizar os pais, assim, ou particular, porque eu tenho na Instagram tem uma live que eu fiz só sobre isso, que fala a diferença entre reforço escolar, aula particular e o atendimento psicopedagógico, tem diferença. Aí lá no meu Instagram tem. Certo. Bom, o tema era esse aqui, Rosane, que tem algumas coisinhas mais que eu gostaria de colocar aí. Justamente, você já colocou, porque, bom, todos nós temos nossos compromissos, temos as nossas contas a pagar também. Rosane hoje tem a sua profissão, tem o seu emprego, tá? No entanto, a Rosane tem condições de dar algum atendimento além do que ela está fazendo hoje, seja presencial ou seja online, e os sinais de contato, então, com a Rosane pode divulgar, pode colocar depois no seu comentário, sem problema nenhum. Na realidade eu atendo extra, porque hoje profissionalmente, eu sou uma secretária executiva, apesar de que eu sou formada em letras, português, espanhol e Ok. literaturas, né? E tenho pós-graduação em docência superior e EJA. Eu me interesso muito pela parte dos adultos também, né? E a psicopedagogia e educação especial também eu fiz pós. Então, tudo é para conhecimento, né? Tudo para conhecimento na área. Eu tenho atendido fora do horário, extra, né? Aí, assim, até pode ser o a gente chama de home, né? Home care, porque tu atende na casa da pessoa. Ou online é por um caso da pandemia, né? Tem pessoas que ainda preferem não ter o contato, né? Preferem se Então, preservar como com o manter, online. como manter contato com a Rosane para combinar havendo a No Insta- necessidade? ah, na bio no Instagram tem ali, tem o celular, tem endereço e tem no caso é psicopedagoga underline Rosane. Ok. Rosane, nosso muito obrigado pela sua participação. Com Imagina. certeza o pessoal aproveitou bastante, tá? E agradecemos a todos que estão partilhando e participando conosco, né? E o nosso objetivo é justamente esse. Bom, para encerrar então aqui, eu vou lhe fazer um último pedido muito especial. Afinal, nós estamos aqui falando do canal Ouvir a Voz de Deus, né? Que é um canal cristão, sem dúvida nenhuma, né? E gostaríamos de lhe pedir que você encerrasse a nossa conversa aqui com uma oração. Pode ser? Pode ser. Então, para Ok. orar, a gente convida que feche os olhos. Vamos orar. Querido amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque tu nos deste conhecimento para poder atuar com essas crianças, jovens ou adultos, Senhor. Também pedimos que tu abençoe o canal, que as pessoas possam ouvir do amor de Deus através dele. Nos dá ainda, Senhor, proteção. Guarda quem também estará nos ouvindo. Eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém.
Amém. Porque muitos ainda Muito podem ouvir obrigado, depois, então. né? Depois Oi? vai ser colocado no canal, fica lá disponível, o pessoal pode ouvir depois, né? Com certeza, tá? Então você não deixa de colocar ali os seus contatos, tá? As fontes dos materiais que você utilizou aqui, que serão excelentes, excelentes, com certeza, tá? Ou Então, pode, inclusive, manda para o nosso suporte técnico, que agradecemos imensamente aí, o nosso com amigo certeza. Roger, que ele também vai nos ajudar a fazer essa divulgação, ok? E amanhã tem mais uma programação de vocês, né? Quer falar Com aí? certeza, com certeza, muito bem lembrado. Então, amanhã, que será sábado, 16 horas da tarde, estaremos falando com uma psicóloga, Daniele Pacheco. E o tema? Depressão e ansiedade. Né? Necessidade, principalmente nessa época aí. Então, mais uma vez agradecemos imensamente a você, Rosane, ao pessoal que tem Capaz. nos prestigiado aí. Esperamos ter, quem sabe, cumprido as expectativas de quem estava aguardando. Né? Ficamos uma semana aí Obrigado, ou Edson. duas, né, na dívida, mas valeu a pena. Muito Com obrigado mesmo. certeza. Então Ok? tá. Um Grande abraço a abraço todos. a todos então aí. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.